Goste você ou não, o Supremo Tribunal Federal acabou de tomar uma decisão que muda tudo o que você entende por liberdade de expressão na internet, e o mais chocante, eles nem precisaram passar pelo Congresso. O que está acontecendo no Brasil é mais grave do que parece. O que significa que, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal determinou que as plataformas são, sim, responsáveis pelo conteúdo de terceiros. O Supremo Tribunal Federal por 8-3, sendo que os 8 votos não são iguais. Senador Marcelo Castro, não são 8 votos iguais. São 8 votos que reconhecem que havia, ou que há ali, senador Marcos Rogério, uma discrepância constitucional. E a partir daí o Supremo está estabelecendo uma regra, não chama de lei, mas já entrou em vigor uma regra porque é inconstitucional. O Supremo criou uma regra, não é lei, mas já está valendo. Mas o que exatamente diz o tal artigo 19 que foi mutilado, porque ele era considerado a última muralha contra a censura digital? Era um texto perfeito, porque respeitava o judiciário e impedia a censura. O Supremo Tribunal Federal divulgou agora à noite as regras que vão substituir parte do Marco Civil da internet. Principal mudança é a ampliação da responsabilidade das Big Techs sobre o conteúdo publicado em redes sociais. Confira. O julgamento declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exigia uma decisão judicial para que uma empresa tivesse a obrigação de retirar um conteúdo do ar. Agora, o STF definiu que as companhias terão presunção de responsabilidade em 2 situações: quando se tratar de um anúncio ou de um impulsionamento pago, e quando o conteúdo for publicado pela empresa por meio de um chatbot. As Big Techs também passam a ter dever de cuidado sobre a circulação massiva de conteúdos que impliquem ilícitos graves. Agora o jogo mudou. 11 anos depois da lei ser sancionada, o STF encontra inconstitucionalidade e impõe uma nova regra, e agora, Big Tech pode remover seu conteúdo sem ordem judicial. O Supremo retomou hoje o julgamento sobre responsabilização das redes sociais. Como se avalia essa discussão? Bem, está se falando no artigo 13 lá da questão do código da internet, e eu acho que é muito claro isso, né? Você só pode derrubar através de decisão judicial, e o Supremo agora está querendo mudar isso. E aí vai ficar, né, uma coisa muito subjetiva. As plataformas vão decidir o que tirar, o que colocar, quem colocar. Fica muito ruim. Eu acho que o Senado, a Câmara e também, a gente precisa tomar providência no sentido de regulamentar, se for o caso, para não deixar o Supremo realmente de acabar com a liberdade de expressão, que é a maior preocupação que nós temos. Agora imagine isso, você publica algo, não é crime, não é fake news, mas a plataforma decide te tirar do ar, sem juiz, sem processo, sem defesa. Eu acho que esse é um debate que interessa a toda a sociedade brasileira. Eu diria, senador Pedro, parabenizando pela iniciativa de começarmos a tratar aqui do que é o nosso papel, né, diante de um fato consumado, porque na hora em que o Congresso não toma uma decisão, ao contrário do que os doutos ministros do Supremo Tribunal Federal entendem, na verdade a decisão está tomada, porque a maioria do Congresso entendeu que a legislação ela é salutar, que ela atende à necessidade da maioria daqueles que representam a população e foram eleitos pela população para representá-la nas casas legislativas. Eu quero lembrar que, por ocasião das mudanças feitas por esse mesmo colegiado no marco do marco da agricultura, como era o marco? Código Florestal? O Código Florestal, né, que declarou inconstitucionalidade em alguns aspectos, este parlamento, inclusive ato contínuo, legislou a respeito do assunto e gerou, por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, a necessidade de uma reflexão. Então, está vigindo, por exemplo, a legislação feita pelo parlamento que reitera princípios fundamentais, né, que representam a maioria da população brasileira, pelo menos aquela que aqui está representada no Congresso Nacional, que entendia que o marco da maneira como ele se encontrava era suficiente, era necessário para garantir o direito da propriedade, para garantir a segurança jurídica, a previsibilidade, né, das propriedades rurais para o Brasil. Eu acredito, senador, que é importante que nós nos debrucemos sobre o tema com o mesmo cuidado,
Porque o que está em risco, apesar de não ser a propriedade, é a liberdade. É a terceirização do trabalho sujo. A censura agora usa gravata e algoritmo. Isso é uma arquitetura do mal. O STF não suja as mãos, delega em suas plataformas e ainda pressiona com ameaça de multa. E aí veja comigo esse que saiu agora aqui, ó. Olha aí, ó. No Estadão. Supremo bagunça as redes sociais. Isso foi o que disse aí, em resumo, o editorial do Estadão, afirmando que o STF desfigurou o Marco Civil da Internet, criou um sistema autoritário e nebuloso e alimentou a insegurança jurídica no Brasil. O Estadão tem me surpreendido com uma série de editoriais muito críticos ao STF, embora no passado ele tenha passado pano para uma série de abusos. Bora agora pro próximo editorial aqui, ó. E senta para você não vai acreditar nesse aqui, ó. Vai ter que sentar para você não cair da cadeira quando você vê de quem que é esse próximo editorial. Olha aí, gente. STF incentiva tumulto e censura ao legislar sobre a internet. Gente, senta aí que esse editorial é da Folha de São Paulo, da Folha, opinião da Folha, que também não deixa pedra sobre pedra e diz que a decisão do Supremo é vaga e fragiliza a liberdade de expressão. Olha, gente, eu tô achando que o STF tá conseguindo alcançar uma quase unanimidade no Brasil. Unanimidade! Já você não quis ser uma pessoa unânime? Só que essa do STF é uma unanimidade de sinal invertido. É quase que uma unanimidade contra o STF. O único grande veículo que ficou a favor do Supremo foi, adivinhe? O Globo. Finge a surpresa. E sabe qual é o detalhe mais assustador disso tudo? Ninguém vai saber que você foi censurado, a menos que a plataforma tenha que reportar ao Congresso. Então, Neila, ontem foi decidido no STF, por uma maioria de 8 votos a 3, a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi aquela lei que regulamentou o uso da internet lá no ano de 2014. E aí, como essa lei ela não conseguiu atender os anseios da nossa sociedade atual e as discussões que nós tivemos e muitas violações, né, de direitos e garantias fundamentais no âmbito das redes sociais, foi necessária essa discussão. Foi usado 2 recursos extraordinários com repercussão geral como paradigmas, né? O primeiro sobre a responsabilidade de uma Big Tech, que são essas grandes empresas internacionais, que elas têm esse poder enorme em área global, influência sobre mercado econômico, publicidade digital e sobre essa área global como um todo. Qual seria a responsabilidade delas, por exemplo, quando perfis falsos começam a colocar postagens ofensivas que perpassam até mesmo o direito individual de alguém? Já viola, por exemplo, direitos transindividuais, né? E aí foi se discutido e foi feita uma regulamentação, foi se declarado pelo STF ontem que existe uma omissão parcial legislativa, né? Foi até feito um pedido para que o Congresso regularize e atualize o Marco Civil da Internet. Estamos falando da liberdade, e liberdade não se negocia, a censura agora é institucionalizada. Algum tipo de medida legislativa nesse sentido que restabeleça um mínimo de liberdade de expressão a partir dessa decisão. O que o Supremo fez, ele apenas institucionalizou a censura que já vinha fazendo. O senhor lembra do arquivo do Twitter Files que gerou... O senhor conhece o senador Marcos Duval? Ele continua sem plataforma. Exatamente. E aí, já vinha sendo determinado nos tribunais secretos a censura, já estava sendo determinada. Agora eles colocaram a definição, e vamos ver o que é que vai sair desse acórdão, mas o fato é que o senhor dá uma alternativa. Acredito que nós tenhamos que fazer, talvez... Respeitando a decisão. Respeitando a decisão. Acredito que nós vamos ter que ir por um caminho, senador Espírito a mim, também, como a gente fez com as drogas, lembra? Quando o Supremo também invadiu a competência do Legislativo e nós fizemos uma PEC pela 3ª vez para definir a tolerância zero ao pó de drogas. Eu pedi a atenção do senador Davi porque aquela resposta ao Supremo sobre as drogas foi liderada pelo presidente do Senado. Pelo presidente Rodrigo Pacheco. Pelo presidente Rodrigo Pacheco. Verdade. Então eu também espero que o senador Davi Alcolumbre faça algo no mínimo parecido. Mas como ele é um homem inteligente, fará certamente, superando até o senador Rodrigo Pacheco. Até, presidente Davi Alcolumbre, pelo seu discurso aqui, muito elogiado na semana passada, dizendo que não aceitaria
né, desrespeito, invasão de poder sobre o outro. E aconteceu um caso clássico, logo após o seu discurso, no dia seguinte do seu discurso, que não foi o IOF, foi a questão dessa decisão pró-censura, né, do artigo 19, 10 anos depois, ou seja, um casuísmo depois que nós votamos. Eu não estava aqui, mas o senador Espiridião Amin, não sei se chegou a votar, mas 10 anos depois, o Marco Civil da Internet foi reavaliado a constitucionalidade. Então, que o senhor possa tomar, presidente Davi Alcolumbre, o Brasil espera que o senhor faça, como lembrou o senador Espiridião Amin, algo parecido com o senador Rodrigo Pacheco fez, com muita coragem, diga-se de passagem. Naquele momento, a PEC antidrogas assinada, ele foi o primeiro signatário, viu? Foi o primeiro signatário. A iniciativa foi dele? A iniciativa foi dele. Essa iniciativa, presidente Davi Alcolumbre, poderia ser sua. E nós apoiamos. Eu fui o segundo a assinar, depois do Rodrigo Pacheco, os colegas todos. Então, eu acredito que o senhor precisa tomar frente a isso, para que a gente possa restabelecer o direito à liberdade de expressão no Brasil. Eu acredito que isso aconteça. A provocação feita no Senado é legítima, mas estamos assistindo à substituição do parlamento pelo judiciário. O STF ultrapassou, o Congresso se calou por tempo demais, mas agora, uma reação começa. Se o Congresso se omite, o Supremo legisla. Se você silencia, você consente. Quem vai definir o que é discurso de ódio? Quem vai decidir o que é fake news? Quem vai controlar? Quem controla tudo? Na China, a censura é feita às claras. No Brasil, é feita por dentro, nos bastidores. Hoje é só uma postagem, amanhã é o seu canal, depois, a sua ideia, e no fim, é a sua voz. O projeto será apresentado na próxima semana, mas, e se o Congresso não agir a tempo? Você acha que essa decisão do STF protege ou ameaça a democracia? Comente, compartilhe, lute pela sua liberdade de expressão. Ative o sininho, você vai precisar ver o que vem a seguir.